Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre duas mulheres que não aceitaram o não como resposta. Uma delas é uma viúva que está lá na parábola do juiz iníquo. E a outra é uma mulher cananeia que não fazia parte do povo judeu. Interessante disso que eu vou falar é a persistência, a resiliência que pode mudar qualquer situação. Quando você persiste e quando você é resiliente. Então, aqui na parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 a 8, Jesus conta uma história. Eu vou ler o texto aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, ser persistente, ser resiliente. E ele diz assim que havia numa certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas havia também naquela cidade uma viúva que vinha a ter com ele, vinha conversar com o juiz seguidamente, dizendo para ele: julga a minha causa. Julga a minha causa contra o meu adversário. E eu pergunto para vocês, vocês respondem para vocês mesmos: quantas causas nós temos na nossa vida que precisam ser julgadas? Quantos problemas que precisam ser resolvidos? Essa viúva vinha todo dia na porta do juiz dizer: julga a minha causa, julga a minha causa. E ela era resiliente, dizendo: resolve esse negócio para mim. Como ele não temia a Deus e nem a ninguém, por algum tempo ele não quis atender ela. Mas depois disse consigo mesmo, o juiz: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, esta viúva, ela me importuna tanto que eu vou julgar a causa dela, para ela parar de me molestar, parar de me incomodar. O interessante dessa parábola é identificar a figura de quem está julgando. E o texto diz que ele era um juiz iníquo. O que é uma pessoa iníqua? Que é extremamente injusto. Quem ia julgar a causa daquela senhora, ele era extremamente injusto, perverso, mau. Ele era alguém que se desvirtuava da justiça e da retidão. Mas como ele vai resolver esse problema se ele é uma pessoa com essas características? Mas você vê no texto que, de tanto a mulher insistir, que ele decidiu: eu vou liberar essa mulher logo, porque ela não desiste. Ela não aceitava o não como resposta. Em muitas situações da nossa vida, nós temos que ter a resiliência, a paciência, a longanimidade, a permanência naquilo que nós queremos. Não aceitar a situação como ela se encontra. Esse juiz, ele era contrário à equidade, oposto à justiça, ligado ao pecado, à impiedade, à falta de moralidade. Mas mesmo assim, sem ter respeito por Deus e pelos homens,
ele ia julgar a causa dela. Ele era perverso, maldoso, não tinha justiça, era injusto, ele era mau, cruel, corrupto, nefasto, arbitrário. Às vezes os juízes até aceitam subornos, porque são iníquos, que é o caso aqui da parábola. Ele não temia a Deus, tratava as pessoas com desigualdades, mas ia julgar uma causa. E ele julgou a causa da mulher. E Jesus segue no texto dizendo assim: considerai, perceba, entenda, compreenda. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos, é Jesus que está contando essa história, eu digo para vocês, depressa Deus lhe fará justiça. O interessante é você compreender que o juiz iníquo julgou com justiça aquela causa da mulher. Não fará justiça Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E esse é o ponto. Esse é o ponto da primeira mulher. Aquela mulher tinha fé que as coisas iam se resolver. Mas você tem fé para resolver, para que Deus julgue a sua causa? Se esse juiz iníquo, ele atendeu uma mulher que o importunava, porque ela não aceitava que ele não julgasse a causa dela. Deus não fará justiça para conosco? Para aqueles, como diz o texto aqui, que clamam para Ele de dia e de noite, embora Ele demore? O que pode ficar sem solução quando você crê em Deus? Nada. Nada é impossível para aquele que crê. Olha o exemplo dessa mulher. Todo dia na porta do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. E se você bater na porta de Deus todo dia, será que não vai fazer justiça na sua vida? Deus fará justiça. Porque se um juiz iníquo pode fazer justiça, que dirá o supremo juiz de todo o universo? Existe algo superior. Se você crer e confiar, Deus fará justiça na sua família, nas suas causas, nos seus propósitos. Vocês creem nisso? Tem um trecho do Evangelho que diz assim: batei, batei e abrir-se-vos-á. Se você não bater, se você não for na porta, se você não correr atrás, as coisas não vão acontecer em todas as áreas da nossa vida. Você só avança se você não desistir. Ser resiliente, ser persistente, ser contínuo. A nossa vida tem altos e baixos, mas você não pode deixar de crer, de permanecer, ser resiliente. Essa é a história desse texto, sobre a necessidade de você orar, de você nunca desanimar, de ter resiliência. E lembre-se dessa história de essa viúva que não aceita um não como resposta. E de tanto que insistiu, ela consegue a justiça de um juiz que não tinha temor a homem e nem a Deus. Nós vivemos dias em que as autoridades não têm temor a ninguém
e nem a Deus. Mas quando você bate e não para de bater, a porta se abre. E Deus vai fazer aquilo que você precisa. A grande lição é que se até um juiz mau, por insistência, pode fazer isso, imagine Deus que é justo. Porventura não te atenderá? Claro que atenderá. A persistência, perseverança na fé. Não aceite o não como resposta. Não seja o não uma resposta final. Se muitas coisas aconteceram na sua vida e você talvez tenha percebido que fechou uma porta, não aceite. Persista. A porta se abre. Ore, tenha fé, mesmo diante das aparentes demoras e dificuldades. Agora, a pergunta que Jesus faz no final do texto que é a mais interessante. E eu falo de novo para vocês, para a segunda vez. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele já veio, encontrará fé na terra? Então persevere. Se existe um Deus que pode resolver os teus problemas, por que você não bate na porta? Batei e abri-se-vos-á. Deus vai achar fé em você diante das tuas dificuldades, diante das minhas dificuldades. Será que vai encontrar fé em mim? Todos nós temos dificuldades, todo dia. E principalmente com gente. Então mantenha constância e confiança na justiça de Deus. Como a viúva venceu o juiz iníquo. A outra história era de uma mulher cananeia. Havia, na época de Jesus, uma divisão política. Os cananeus não faziam parte do povo judeu, porque lá atrás, no tempo dos reis, foram divididas as tribos, né? Ficou um reino com Judá e outro com Samaria. E essa mulher cananeia era dessas regiões. Então a história está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, clamava a Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, pois a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma, ficou quieto, não disse nada. Um silêncio. E os seus discípulos diziam: Mestre, despede logo essa mulher, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando aí atrás de nós. Nem os discípulos tinham paciência para lidar com isso. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, a mulher, veio e o adorou, dizendo: Socorre-me, Senhor. E Jesus, para testar a mulher, olha o que ele disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ele humilhou a mulher, teoricamente. Mas ele tinha um propósito para fazer isso. Eu não vou tirar aquilo que eu tenho, que eu estou dando para a casa de Israel, para dar para você, que é cananeia. Mas ele estava testando a mulher. Aí a mulher respondeu. Olha a capacidade daquela mulher, a percepção que ela teve. Ela disse assim: tomada pela fé, pela persistência, pela resiliência,
por ser uma mulher que nem a outra que eu citei, que não aceitava o não como resposta. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo assim: uma migalha que tu me deres será suficiente para mim e todos os meus problemas vão se resolver. Entende o poder da fé? O poder do crer? O poder do persistir, da resiliência, de permanecer, de focar. Então disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça contigo como tu queres. Jesus jamais disse isso para outra pessoa. A palavra como você quer, do jeito que você quer, vai acontecer. E hoje Deus está nos chamando para isso. Quando você crê e permanece no crer, Ele pode chegar para você, mesmo que tudo pareça ao contrário. Mas a tua atitude de fé, de resiliência, de persistência, Ele pode chegar e dizer: faça-se como você quer. Como você quer que faça agora? Eu pergunto para vocês. Como vocês querem que Deus faça nos seus relacionamentos conjugais, pessoais, com filhos, com irmãos, com pais, com amigos, com colegas, na sua carreira profissional, em todas as áreas da sua vida? Como você quer? Depende do poder, do crer e da persistência que você tem em tudo isso. De você dar o passo que precisa ser dado. Ou você deixar de dar um passo que não era para ser dado e você deu. Você recuar. Não desistir, mas recuar de algo que você está fazendo errado. Esse é o poder da fé. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos de resiliência, de como não aceitar um não como resposta. Quando se tem fé, você sempre terá a palavra certa. O interessante é que nessa passagem a mulher enfrenta 3 nãos consecutivos. Primeiro, o silêncio. Depois, a rejeição dos discípulos. A rejeição social. Ela era de outro lugar. E depois a resposta dura de Jesus. O silêncio, ele não falou nada. A rejeição, os discípulos pediram para Jesus expulsá-la dali, porque não fazia parte do grupo. Jesus não é seletivo com grupo nenhum. Por isso que Jesus é para quem crê nele. Crê no ensino dele, na proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você viva uma vida plena, com plenitude. E a resposta dura. Não é correto eu tirar o que é para Israel e dar para vocês. Mas ela não se contentou nem com essa resposta. Ela enfrentou tudo e foi. E Jesus disse: seja feito como você quer. Como é bom ouvir uma palavra dessa. Faça como você quer. Não pare no silêncio. O silêncio de Deus não é necessariamente uma recusa, mas um teste de constância. Nós estamos falando aqui sobre persistência, resiliência e constância. Transforme a barreira em degrau. Quando Jesus a comparou com um cão, ela não se ofendeu, ela usou o argumento a seu favor. Sim, os cães comem também e são alimentados também. A recompensa da audácia. Jesus admirou-se da sua fé. Seja feito como você quer.
A resiliência não é apenas aguentar o golpe, é manter a postura e a petição mesmo quando as circunstâncias dizem que tudo acabou. O não do mundo é provisório, mas para quem confia em Deus, a promessa dele é a nossa segurança. Quantos nãos nós vamos ouvir? Muitos. Mas devemos persistir. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos se não desanimarmos. A tribulação gera paciência, gera resiliência, e a paciência gera a experiência. Quando você tem paciência, quando você tem resiliência, você tem experiência. Começa a persistir mais e avançar mais. Não desistir. Nós precisamos dessa resistência. Não temas. Seja persistente. E é essa mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos neste lugar. Obrigado pela tua palavra, que nós possamos ser constantes, que nós possamos ser resilientes, que nós possamos ser permanentes na fé, crendo cada vez mais, avançando e andando de acordo com os teus princípios e crendo que tu és um Deus poderoso. E quando tu tocares em nós, Senhor, possa encontrar fé no nosso coração para que todas as coisas sejam feitas e todas as coisas se resolvam em cada um de nós. Pai, abençoa os nossos companheiros, nossos colegas, os nossos familiares, o nosso ciclo de amizades, que nós possamos ser luz no meio deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.